estou gravando uma série de vídeos sobre a questão da liberdade religiosa e, especialmente nessa série agora, a pergunta é: por que guardar o sábado? Essa é uma questão com que eu convivo desde a minha infância, porque eu sempre guardei o sábado em toda a minha vida. E as pessoas, eu noto, meus amigos e as pessoas conhecidas, normalmente elas demonstram uma certa, não digo impaciência, mas uma perplexidade do porquê as pessoas insistem em ter um dia reservado para as suas práticas religiosas. Pois bem, isso aí é uma questão muito importante para toda a cristandade. Nós temos no meio dos cristãos aqueles que defendem o domingo, que é a Igreja Católica Romana. Nós temos também no meio protestante aqueles que reservam esse dia, o domingo, também para suas práticas religiosas e denominam então o domingo de o sábado cristão. E nós temos alguns outros grupos religiosos, assim como os judeus, que não são cristãos, que insistem que o dia de guarda deve ser realmente o sábado semanal. Essa questão é tão importante para as pessoas que a Organização das Nações Unidas já tratou desse assunto quando tem o seu documento sobre liberdade religiosa, que eu vou ler aqui para vocês o artigo específico sobre isso. Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções. Artigo 6º. Conforme o artigo 1º da presente declaração, e sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º do artigo 1º, o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de convicções compreenderá especialmente as seguintes liberdades: h. A de observar dias de descanso e de comemorar festividades e cerimônias de acordo com os preceitos de uma religião ou convicção. Também o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento também da ONU, nós temos um texto semelhante, que trata desse assunto da liberdade religiosa. Assim como também para o continente americano, nós temos a declaração, o Pacto de São José da Costa Rica, que no artigo 18 também trata desse assunto. Convenção Pan-Americana de Direitos Humanos, 1969, Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião. 1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou de suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. Portanto, essa questão do dia de guarda, ela é relevante como direitos humanos e também como a questão de liberdade religiosa. Então há esse reconhecimento de que o ser humano ele tem esse direito de ter esse dia. Isso então está reconhecido em documentos universais que nós citamos aqui. Por outro lado, a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, ela trata também não só da liberdade de culto, mas ela trata da questão da liberdade religiosa. E essa liberdade religiosa referente ao dia de guarda, ela foi chancelada, ou ela foi melhor explicitada por uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal.
O plenário do Supremo Tribunal Federal deu continuidade hoje ao julgamento em que se discute se a administração pública pode implementar medidas alternativas que atendam a quem, por motivos religiosos, tenha restrição de horários para realizar concursos públicos ou cumprir o estágio probatório no serviço público. Já o ministro Edson Fachin, relator de outro recurso, entendeu que deve ser permitida a realocação de datas para a realização de concurso e que o Estado deve oferecer prestação alternativa a servidor público em estágio probatório que, em razão de sua crença, não pode exercer sua função. Agora, também não seria razoável, já a priori, sob pena de se afastar, ao meu ver, totalmente a garantia constitucional da liberdade de crença, de culto de crença, não seria razoável impedir-se a priori que, em virtude de determinada religião, uma pessoa estivesse, na prática, terminantemente impedida de pleitear acesso a determinado cargo público via concurso. Mas você pode perguntar, e para que tudo isso? Não é verdade? Então eu vou dar agora, a partir desse vídeo e dos demais, algumas razões para que a gente possa entender a cabeça de quem guarda o sábado e a necessidade e o que ele realmente trata. Posteriormente, em outros vídeos, nós vamos estar tratando dessa diferença entre o domingo dos católicos romanos, o sábado cristão dos protestantes tradicionais e o sábado de algumas denominações religiosas cristãs e dos judeus também. Então nós vamos estar tratando futuramente dessa distinção desses três modos ou desses 3 dias, 2 dias, domingo e sábado, consagrados a essa atividade religiosa. Guardar um dia de adoração, de comprometimento com Deus, na verdade é uma experiência com o transcendente. Então o ser humano, na sua necessidade de relacionamento, ele sente a necessidade de ter um dia reservado para a sua comunicação com Deus, para atividades próprias desse dia. Então nós temos, os muçulmanos, por exemplo, eles têm esse dia na sexta-feira. Os adventistas do 7º dia, adventistas da promessa, a Igreja de Deus, mais conhecida nos Estados Unidos da América, e também os batistas do 7º dia, e os judeus, eles têm o sábado, efetivamente o sábado, o 7º dia da semana. Já os católicos romanos e outros, como eu disse, têm o domingo. Pois bem, nessa relação do ser humano com o transcendente, mas há razões boas que vão definir para nós que essa lógica racional também existe na guarda do sábado. Não é então apenas um dia que as pessoas de uma forma mística resolveram se relacionar e consagrar. Porque essa prescrição de um dia de guarda para cristãos e para judeus, ela está contida no mandamento bíblico. Ela tem sua origem na narrativa bíblica da criação. Pois bem, a guarda do sábado, por outro lado, ela é, como tudo na vida, um treinamento. Ela exige que a pessoa que crê na possibilidade, na necessidade de guardar esse dia, essa pessoa tem que exercer de fato uma disciplina, um treinamento. E alguém pode dizer, mas que treinamento difícil esse, que vai me causar problemas no meio social? Mas acontece que as alegrias, as bênçãos, assim, o lucro que a pessoa que tem esse dia de guarda e leva esse dia em consideração é muito grande. Então você vai ver pelos meus depoimentos e pelas razões que Deus instituiu um dia na semana para que o homem esteja com ele, você vai ver que realmente há algo sublime, há algo bom, há algo necessário nessa designação de um dia de descanso,
um dia em que o ser humano nada vai fazer além do seu relacionamento com as obras de Deus e com o próprio Deus. Apenas então traçar um pouquinho da história sobre isso. É que na Bíblia, que é o livro sagrado para judeus, o Velho Testamento, para cristãos, Velho e Novo Testamento, e para muçulmanos, boa parte do Velho Testamento. Nesse livro, há uma prescrição divina para que a cada 7 dias o ser humano descanse, o ser humano esteja em contato com o próprio Deus e diz isso aí, dá as razões para esse tipo de comportamento. E é o que nós vamos ver nos próximos vídeos. Então, o fundamento bíblico para esse dia de guarda é justamente o Gênesis. Quando da criação, diz a Bíblia, que Deus criou tudo o que há em 6 dias, e no 7º ele descansou. E qual é o significado desse descanso? Qual é a razão, qual é a importância, qual é o benefício desse dia que a Bíblia indica? Como o povo judeu, porque nós temos que ter em consideração o seguinte, essa ordenança do sábado, ela não é propriamente para os judeus, ela é uma ordenança que vem da criação, tanto que Jesus Cristo, ele diz o seguinte, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, ele não disse, o sábado foi feito para os judeus, ele diz, o sábado foi feito para o homem, e de fato, o sábado foi feito para o homem, tanto que na criação não havia judeus ainda, havia a humanidade, havia o homem apenas. Pois bem, quando nós analisamos isso, nós vamos descobrir também que como os judeus haviam passado um longo tempo de escravidão, eles tinham perdido algumas práticas. E quando Deus, no Sinai, dá a lembrança para eles do sábado, Deus justamente coloca como um dos mandamentos morais, ele diz o seguinte, olha, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e tudo que neles há. Então há uma razão, há uma determinação de santificação de um dia, e depois também há aquilo que é importante socialmente, no relacionamento do ser humano. Então ele conclui dizendo, não farás para ti nenhuma obra, e ele acrescenta, nem o teu filho, nem a tua filha, e diz mais, nem o teu servo, nem a tua serva, e ainda diz, nem o estrangeiro debaixo das tuas portas, e finaliza, nem o animal. Então a instituição do sábado é uma forma de propiciar descanso e de igualdade social. Mas isso tudo nós vamos ver futuramente. Ocorre que, com o passar dos anos, nós vamos ver que na história da igreja, já no 2º século, houve um movimento de abandono dessa tradição bíblica da guarda do sábado, 7º dia de semana, e se deslocou vagarosamente a guarda do sábado para o domingo. Por isso é que a maioria dos cristãos, na verdade, guardam o domingo, que os protestantes colocam como sendo o sábado cristão. Então há uma polêmica, sábado ou domingo. Mas antes de falar dessa polêmica, o que me interessa aqui nos vídeos é dizer para você que está me vendo e ouvindo agora o valor dessa prática. Eu vou concluir apenas dizendo o seguinte, não é uma prática meramente religiosa o fato de que as próprias leis humanas determinam o descanso semanal remunerado. A nossa legislação brasileira e praticamente do mundo todo reconhece a necessidade que o ser humano tem de um descanso, de um repouso físico. Mas a Bíblia vai além sobre essa questão do repouso. Ele não é só um repouso físico, ele é um repouso mental, ele é um repouso espiritual, ele é um repouso que traz saúde
para as pessoas, não só física, mas também psicológica. Então eu te convido a permanecer comigo no canal para que a gente vá tratando sobre esse assunto. Eu pretendo então estar divulgando os vídeos todos os sábados ao meio-dia. Ao meio-dia então eu estarei divulgando os vídeos e você vai acompanhar o meu raciocínio para que você entenda um pouco sobre essa questão do sábado e do domingo, do repouso semanal, das bênçãos que isso tudo nos traz. Ok? Um abraço. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e também que você possa se inscrever no canal. Isso é importante. Um abraço.